Evolucionismo. Surgimento do evolucionismo. No decorrer do século XIX, começou a acontecer publicações de trabalhos científicos que defendiam a ideia de que os seres vivos sofriam transformações. A partir daí, se iniciou a ideia de evolucionismo. O evolucionismo vem sendo testado durante muito tempo, e resistindo até hoje como a única explicação racional para a diversidade dos seres vivos. Lamarckismo. Jean-Baptiste Lamarck baseou sua teoria da evolução dos seres vivos em duas leis, a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Essas ideias foram fundamentais para o conhecimento da evolução. Porém, atualmente, não são mais aceitas. A lei do uso e desuso. A lei do uso e desuso diz que certos órgãos podem se desenvolver mais se forem mais usados, e outros ficam atrofiados se não forem usados. Exemplificando, as girafas teriam que alcançar folhas mais altas nas árvores e esticavam mais o pescoço, levando ao seu aumento. Essa premissa complementa a primeira lei do uso e desuso. Lamarck entendia que as características adquiridas eram transmitidas de geração em geração, tornando as espécies mais adaptadas ao ambiente. Por exemplo, as girafas que aumentavam o pescoço, com a necessidade de buscar folhas cada vez mais altas nas árvores, passavam essas características para os seus descendentes. Assim, ao longo de sucessivas gerações, as girafas pescoçudas se tornavam mais adaptadas ao ambiente onde vivem. Darwinismo. Segundo Darwin, os organismos mais bem adaptados ao meio têm maiores chances de sobrevivência do que os menos adaptados, deixando um número maior de descendentes. Os organismos mais bem adaptados são, portanto, selecionados para aquele ambiente. Na natureza, a cada geração morre grande número de indivíduos, muitos sem deixar descendentes. Uma vez que, a cada geração, sobrevivem os mais adaptados, estes transmitem aos descendentes suas características. Seleção natural. Exemplificando, de acordo com Darwin, existiam girafas de pescoço longo e curto. As de pescoço curto tinham maior dificuldade de conseguir alimento. As de pescoço longo tinham vantagens, pois conseguiam alimentar-se em árvores mais altas. Ao longo do tempo, as que tinham pescoço curto morriam e as de pescoço longo sobreviviam, passando suas características aos seus descendentes. Darwin versus Lamarck. Em comum, os dois naturalistas buscaram compreender a evolução dos seres vivos. As teorias de Lamarck falharam ao considerar que o maior uso de um órgão irá desenvolvê-lo e que essas características adquiridas ao longo da vida seriam transmitidas aos descendentes. Já Darwin baseou sua teoria a partir do que chamou de seleção natural, que afirma que o seleciona as características mais favoráveis dos seres vivos. Documentário fóssil. O estudo dos fósseis possibilita aos cientistas obter informações sobre a vida de seres antigos no planeta. Portanto, eles são a melhor evidência de que os seres podem se modificar, mostrando a diferença dos seres antigos e atuais, reforçando a ideia do evolucionismo. Evidências anatômicas, fisiológicas e bioquímicas. As estruturas corporais de algumas espécies de seres vivos são anatomicamente semelhantes, porém com funções diferentes. O evolucionismo explica que essas semelhanças ocorrem pelo fato de herdar um padrão anatômico de uma espécie ancestral. No que tange a semelhanças bioquímicas, observa-se que algumas espécies possuem estruturas moleculares parecidas, herdadas de seus ancestrais ou um sistema genético. Semelhanças genéticas. As características de cada espécie são hereditárias. É a atividade de genes específicos, herdados dos pais, que determinam o destino das células embrionárias e a formação das estruturas corporais. Os cientistas estão começando a identificar como genes atuam, mas os resultados são estimulantes e evidenciam um parentesco evolutivo entre as espécies.